querido, boa tarde, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Sérgio Castro e estarei compartilhando aqui uma palavra sobre o perdão, né? Uma palavra hoje muito discutida hoje, né? Tanto no meio secular como no meio evangélico. Mas uma das características fundamentais para que nós possamos nos aproximar de Jesus é o perdão, né? Então eu quero ler, antes de a gente entrar nesta palavra, eu quero ler um texto de Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, que é um diálogo onde Jesus ele vai proferir ali uma parábola, né, com seus discípulos, mas algo importante nesses dois textos, 21 e 22. Preste bem atenção para que você possa entender o que nós iremos falar nesse vídeo, amém? A palavra de Deus diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém? É muito interessante nesse dia de hoje nós entendermos a importância e o grande poder desta palavra perdão, né? Quantas pessoas hoje estão feridas simplesmente pela falta de perdão, né? Quantos casamentos, quantas famílias, né? Quantos irmãos hoje estão afastados, né? Justamente porque lhe faltou a palavra perdão. Neste momento eu quero dizer para você que o perdão, ele foi uma virtude, né? O perdão, ele foi alcançado, lembre-se, né? Sempre que Satanás ele tentará nos confundir com relação a esta palavra. Mas essa palavra, ela foi alcançada ali no sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Foi uma das virtudes que quando Jesus morreu ali naquela cruz, ele alcançou esse benefício para nós. Então, o perdão, ele não é opção, né? Perdoar é uma necessidade imperativa, ou seja, você precisa perdoar. Quem não perdoa não pode orar a Deus, nem ofertar também a Ele. Quem não perdoa não pode também ser perdoado por Deus, nem desfrutar de paz interior. Quem não perdoa vive flagelado, né, pela culpa, pela carga, pelo chicote da culpa, né? O perdão não é opção, né, como nós falamos, é uma necessidade. O perdão não é fácil, nós sabemos todos, mas ele é vital se você quer ter saúde emocional e também uma saúde espiritual. O perdão também ele é uma obra da graça, né? Uma obra da graça de Jesus Cristo, como eu falei. Ele é um fruto que o Senhor conquistou ali naquela cruz. Justamente de uma pessoa também, né? Fruto de uma pessoa que tem um coração voltado a Deus. O perdão ele é obra de Deus em nós, que traz o quê? Benefícios, né? Para nós e para as pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 23, 34, diz assim: dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Essa palavra foi dita por Jesus Cristo no momento que ele estava sendo crucificado. Vê que Jesus, ele sabia o peso e a importância do perdão. Naquele momento mesmo, ele sendo injuriado, acusado, sendo sacrificado, naquele momento, ele perdoou os seus acusadores, aqueles que estavam ali, lhe crucificaram, né? Então, o quanto é importante o perdão. Talvez, hoje, nesse momento, você esteja com essa culpa, hoje, talvez, de perdoar alguém ou de pedir perdão por alguém realmente que você magoou, que você feriu. É muito importante que você busque, né? Sempre que acontece isso na nossa vida, nos traz um sentimento muito triste de remorso, e é necessário que só vai ser sarado e curado quando nós pedimos perdão ou então nós entregarmos o perdão a esta pessoa. Senão você vai ficar com esta culpa, com este peso. Jesus Cristo, ele fez questão de tirar esse peso daquelas pessoas, né? Naquele momento ali, quando ele vai dizer que ele está ali praticamente no fim da sua vida, ali naquela cruz ele vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, ou seja, o perdão, ele é uma virtude que é alcançado na cruz por Jesus. Jesus alcançou, quando ele morreu ali, além do perdão, ele alcançou outras virtudes, nós sabemos, mas é uma das mais importantes que ele alcançou ali foi o perdão, né? Para que pudesse ser justificado os pecados daquelas pessoas, né? Então a crucificação de Cristo, ela somente ocorreu, né, por causa do nosso pecado. Se não houvesse pecado, certamente Jesus não tinha cumprido todo aquele propósito, né, da sua crucificação. Também se não fosse pelo nosso pecado, né? Nosso pecado foi realmente que inquiriu Jesus a cumprir, obedecer o propósito que foi dado a ele pelo Pai. Jesus não teria que morrer naquela cruz. Ele nos lembra deste propósito, né, ao perdoar aqueles que crucificaram, né? Isso é muito importante e traz uma profunda reflexão no dia de hoje, né? Quantas pessoas hoje estão feridas dentro da sua família, na igreja, no seu trabalho, na sociedade, por conta justamente de uma palavra que poderia resolver tudo isso, né? Então, Jesus Cristo, ele nos lembra, né, deste propósito ao perdoar aqueles que o crucificaram. Na oração também de Jesus, ele nos deixa claro o modelo de oração, ele fala sobre isso, ele expressa
o seu profundo amor e pede a Deus para perdoar os seus malfeitores. Né? O Senhor, Ele inclui na sua oração sacerdotal, nos ensina que o perdão deve haver ali no momento da nossa oração. Então, há momentos que nós estamos reclusos com Deus, esse é o momento de nós pedir perdão de Deus e pedir perdão daqueles também que nós fizemos o mal. Então, na oração de Jesus, ele vai expressar isso muito claro, né? Nós precisamos entender que o amor, ele leva-nos ao perdão, né? O Senhor Jesus, aquela expressão que ele nos ensina, né, na sua oração, é uma expressão de profundo amor. Então, o amor, ele leva-nos a perdoar. O perdão, ele tem mão dupla, né? Nunca esqueça disso. Ele cura a quem perdoa e a quem também se sente perdoado. Na oração do Pai, né, que Jesus nos ensina, né, nós falamos há pouco, há um destaque para o perdão, lá em Mateus capítulo 6, verso 12, preste bem atenção: perdoa-nos os nossos pecados, tal como nós perdoados aqueles que pecaram contra nós. Então eu quero falar contigo neste momento, né, através dessa introdução, 3 pontos importantes do perdão, né? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, está lá em Mateus 18, 21, né, que nós lemos agora. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, né? Então esse momento é um momento onde é possível que irmãos nossos pequem contra nós, né? Pedro vai interrogar Jesus Cristo e perguntar, né? Com certeza Pedro sabia disso e queria a resposta de Jesus. Quantas vezes era necessário perdoar o seu irmão, né, quando ele pecasse contra você? Então isso é muito importante. Nós temos que entender que nós não vivemos no paraíso, né? Ainda estamos sujeitos a fraquezas, e é certo que as pessoas elas vão nos decepcionar, nos entristecer, e nos decepcionaremos também com essas pessoas. Ou seja, vai haver os conflitos interpessoais, podem ser vistos em toda a história. Nós podemos ver na história bíblica que teve isso, né? Desde o início da humanidade, houve realmente essas intransigências, esses conflitos interpessoais. Mas mesmo homens de Deus, assim, como exemplo Paulo e Barnabé, eles também tiveram suas tensões, tiveram as suas rixas, digamos assim, seus conflitos, né? E porque tinham esses pontos diferentes sobre determinadas questões, tiveram não pequena desavença, tiveram várias desavenças, né? Nós conhecemos a história da Bíblia que Paulo e Barnabé, em alguns momentos, foram contrários a seus posicionamentos, a seus pensamentos, mas o que mostrou a solução e a diferença que era realmente primordial na vida deles foi o perdão. O propósito de Deus é que vivamos, né? Deus sempre vai sempre realmente promover isso em nós. É que nós vivamos em paz com todos os homens, né? Mas se conflitos surgirem, nós devemos lidar com essas questões biblicamente. Ou seja, nós precisamos entender que mesmo quando surgir as decepções, as tristezas, né? Os conflitos que vão haver de relacionamento, sempre vai ter a solução através da palavra de Deus. Nós nunca podemos abdicar da orientação de Deus através da sua palavra para realmente ter as soluções dessas questões. Em segundo lugar, um ponto importante que é que o perdão limitado não expressa o ensino das Escrituras. Lá em Mateus 18, 21, preste bem atenção, né? Leio novamente para você, onde Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7, né? É muito importante, né? E quando Pedro ele pergunta a Jesus isso: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoarei? Até as 7 vezes? A revelação da palavra é que Deus, ele perdoa o nosso pecado e deles não mais se lembra. Nós temos que entender isso, né? Deus vai responder para ele, mas Deus não vai dar um número, né, preciso para isso. Então, perdoa-os e lança nas profundezas do mar do esquecimento, né? Perdoa-os e os afasta de nós como afasta, assim, algo que nunca mais nós vamos ter contato. Então, esse perdão, ele é completo e para sempre. Deus nunca mais lança em nosso rosto os pecados que Ele nos perdoa. Então, é assim que nós devemos também perdoar uns aos outros. No momento que nós falhamos com alguém falhamos com nós e houver o perdão, esse momento tem que realmente ser esquecido, né? Na verdade, nós como seres humanos, pela natureza que temos, sabemos que não se esquece. Mas o perdão, quando você sabe que você foi perdoado ou perdoou, é quando aquele assunto, mesmo que ele volte, ele não traga mais sofrimento nem dor, nem para um lado e nem para o outro. Será que você está me entendendo? Olha como é importante. E hoje muitas pessoas pensam que o conceito de perdão é: eu te perdoei, então eu tenho que esquecer. Na verdade não é assim, nós não esquecemos, né? Mas qual é justamente a característica
e realmente que houve o perdão no coração realmente, né? É quando aquele assunto, mesmo que ele venha à tona novamente, né? Entre aquelas pessoas, entre quem ele feriu e quem você feriu, ele não traz mais dor. Ele só traz uma pequena lembrança só, mas não traz mais dor, nem para um lado, nem para o outro. Será que você está entendendo? Eu não sei hoje, né, qual é o conceito que você tinha, né, hoje, porque nós sempre entendemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, ele sempre vai deturpar e vai distorcer essas palavras que são divinas, que Deus criou, para que pudesse haver solução, para que houvesse relacionamento do homem com o outro, do homem com Deus, na sua família, dentro dos seus relacionamentos, houvesse paz. E o perdão, ele traz essa paz, e é essa paz que o Senhor quer que nós tenhamos. Que nós tenhamos. Amém? Terceiro lugar que eu quero que você entenda é que o perdão que devemos dar aos nossos irmãos que pecam contra nós deve ser ilimitado. Veja o verso 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Jesus vai falar isso para Pedro no sentido de não para a gente fazer um cálculo matemático, não para a gente poder esquecer aquilo ali, para a gente não ficar realmente lembrando daquilo, né? Ou seja, o perdão, ele é ilimitado. Nós não podemos limitar a uma quantidade. Mesmo que Pedro vai indagar Jesus, é até 7, Senhor? E o Senhor vai dizer, não, até 7, mas 70 vezes 7. Isso é muito importante entender, porque quando Jesus ele fala de perdoar até 70 vezes 7, ele está falando do quê? Não de uma cifra, né? De um número qualquer, mas de um emblema. O perdão horizontal deve ter a mesma proporcionalidade do perdão vertical. Entendeu? Nós falamos no início que o perdão é de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu perdoo uma pessoa, eu for perdoado, é o mesmo peso, eu preciso entender isso, né? Então, assim como o perdão de Deus para nós é limitado, assim deve ser também nosso perdão oferecido a uma pessoa que peca contra nós. Então, jamais podemos fechar a porta da misericórdia àqueles que arrependidos nos procuram buscando perdão. Jesus foi ainda mais enfático, preste bem atenção nesse texto, né? Nessa questão, quando diz: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoe. Né? Esse texto está lá em Lucas 17,4. Ou seja, Jesus levanta uma outra questão aqui, né? Até mesmo improvável, né? De uma pessoa pecar contra nós 7 vezes no mesmo dia e vez por vez recorrer ao pedido de perdão. Mesmo nessa situação aqui, nós temos visto que tão inusitada, né? Quanto esta, nós não podemos sonegar perdão, mesmo que seja várias vezes que essa pessoa até no mesmo dia peque contra você, lhe fira, lhe machuque, mesmo assim você precisa perdoá-la. A medida do perdão que nós recebemos de Deus é a medida do perdão que nós devemos conceder ao nosso irmão arrependido. Você entende isso, né? Olha só, o apóstolo Paulo, ele vai escrever algo interessante, lá em Colossenses 3:13. Ele vai dizer, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Né? Paulo, quando realmente ele foi convertido a Cristo, né? Ele vai entender justamente uma nova aliança a partir do amor. E quando ele se entende, você entende justamente o amor, você vai entender que o perdão é muito mais simples do que você imagina. Então, quando você tem amor, aí você vai justamente operar o milagre do perdão na sua vida, na vida das pessoas. Ou seja, o perdão, como nós falamos há pouco, não é uma opção, lembre-se sempre disso, é uma ordem divina, né? O Senhor exige de nós perdão. Por quê? Porque já que nós exigimos do Senhor em nossas orações, em nossas faltas, em nossas falhas, que nós somos pecadores, no momento que nós estamos ali de joelhos, buscando a Deus e pedindo perdão, da mesma maneira nós temos que perdoar aqueles que nos feriram, que nos magoaram, aqueles que nos decepcionaram, aqueles que nos feriram. Então nós precisamos entender isso, né? É uma ordem de Deus perdoar, até porque a palavra perdão é uma palavra divina, não é uma palavra secular, né? Então só realmente perdoa ou é perdoado aqueles que entendem o amor de Jesus. Será que você está me entendendo, né? É uma palavra muito profunda que você precisa entender isso, né? Então, ou seja, todos os que foram salvos pela graça, eles foram perdoados, e aqueles que receberam perdão de Deus devem conceder perdão aos seus irmãos. Agora, algo muito importante, eu quero que você fique bem atento, né? Lembre-se sempre, o inimigo de nossas almas sempre ele vai tentar distorcer esta palavra, né? Para que não haja esse perdão e não haja reconciliação, paz, amizade entre aqueles que feriram e aqueles que realmente foram feridos, né? Então nós devemos estar muito atentos, né? Que o inimigo de nossas almas ele tentará sempre nos confundir
nos fazendo achar que nós fomos perdoados e que ainda que não fomos perdoados e que ainda estamos em condenação à escravidão. Ele sempre tentará nos convencer de que, de algum modo, nós precisamos pagar pelos nossos pecados. Isso aí realmente é um engano de Satanás, que ele está tentando lançar isso, né, contra aqueles escolhidos, aqueles que realmente compreendem Jesus Cristo na sua vida, né, uma total contradição do ensino da palavra de Deus. E, sobretudo, que uma distorção da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz. Né? Nunca vá por esse lado, não. Jesus, quando ele morreu ali, ele alcançou o perdão para cada um de nós. E nós devemos refletir esse perdão também na vida das pessoas e na nossa vida, tá bom? É neste ponto que que nós precisamos nos apoderar do perdão, né? Tomar posse justamente dessa virtude que foi alcançada ali pelo sacrifício de Jesus Cristo. Ouça esse texto, 1 João capítulo 2, 1, 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra possa gerar em você uma profunda reflexão. E se você hoje está vivendo dessa forma, sem perdoar, ou precisa de perdão, busque a presença de Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo, declare Ele como seu Senhor e Salvador, e certamente você vai receber o perdão. Porque muitas vezes nós queremos o perdão das pessoas, muitas vezes as pessoas nos feriram, mas o primeiro perdão que nós precisamos é o perdão de Deus, né, pelas nossas falhas. E quando nós pedimos perdão a Ele, entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos esse perdão gratuito. E a partir de nosso coração se enche da graça dele, se enche do amor, e aí sim nós podemos realmente, genuinamente perdoar aqueles que nos feriram. Amém? Eu sou o pastor Sérgio Castro, sou da IDPB de Extensão Benhur, e que Deus abençoe. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, para que Deus possa abençoar mais pessoas através do seu testemunho, né? Compartilhe, dê lá o seu ok, se você gostou, não gostou, coloque lá o seu testemunho, né? Compartilhe conosco, né? O que você tem sentido, tem ouvido o nosso devocional. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Amém.